Ixi. Não vai rolar. Jéssica? Caiu. Ué, que estranho que... Vamos adicionar ela de novo. Oi, Jéssica. Caiu. Escuta bem agora? Então vamos lá. Não sei se vai adiantar, já que você está no celular, mas eu vou compartilhar a tela, tá? Pra gente poder ir seguindo os slides. Bem, vamos lá. Então, Jéssica, a ideia do seminário é o seguinte: ele é uma aula, tá? Que a gente vai tratar dos assuntos das 2 semanas. Ocorreu um problema na configuração da atividade, acabou os textos da semana 2 não ficando disponíveis. Mas ontem eu arrumei direitinho, já está disponível da semana 2, eu acho que da semana 3, na segunda-feira já está disponível também, tá? Então eu vou passando os pontos, vou comentando, alguma coisa que você tiver dúvida, você vai parando, vai perguntando, tá? Então, olha, os temas que a gente vai estudar na semana 2 e 3 são o que é o TCC, o projeto de pesquisa, o que é fazer pesquisa, a produção do conhecimento científico, a abordagem qual e quant, artigo, a estrutura do mesmo e o que é a BNT, tá? No final desse módulo, que contém todos esses temas, são 2 semanas o módulo 1, vocês têm que entregar a análise de um artigo, tá? Então, a partir de segunda-feira vocês já vão ter a descrição da atividade para poder começar a trabalhar, tá? Então, o que é o TCC? O TCC é o trabalho de conclusão de curso, é um trabalho que vocês têm que entregar no final do semestre que vem, tá? E que na UNB ele é um trabalho de pesquisa. Acho que para a maioria das pessoas é o primeiro contato que vai ter com a pesquisa, tá? Ele é um trabalho científico e que vai receber uma orientação individual, depois, principalmente no TCC, né? Na próxima disciplina. Nessa, quem vai estar trabalhando de uma forma mais grupal com vocês é a Carol e eu. Aí, a partir do semestre que vem, entra a figura do orientador, que aí você vai ter um orientador dedicado ao teu projeto, tá? Então, é um trabalho que condensa todo o curso. Você vai perceber no decorrer do ano que você vai buscar os conhecimentos lá de... como é que chama as 3 primeiras disciplinas? De didática, introdução à pesquisa em música. Gente, eu dei a disciplina na UNB, esqueci o nome da disciplina. Mas você vai ter que abarcar vários conhecimentos vistos em toda a disciplina, tá? Então, por isso que a gente fala que ele condensa todo o curso. Ele pode ser um trabalho teórico, de documental ou de campo. A maioria dos trabalhos passados foram de campo, ou seja, você vai dentro de um contexto escolar ou não escolar, ou não formal, uma escola, uma ONG, um projeto, ou vai entrevistar um professor, vai fazer uma observação, enfim, tá? No final desse período, você tem que entregar 2 produtos. Um relatório, né, que seria o TCC, em forma de artigo, que eu vou explicar depois um pouco a estrutura, e a gente faz a defesa pública, ou seja, vocês vão ter que apresentar esse trabalho frente a uma banca de professores para aprovação. Então, a aprovação está vinculada às 2 coisas, a entrega do documento, a entrega do artigo e a defesa pública, tá? Depois, no material da disciplina, eu deixo o link da biblioteca digital de monografias da UNB. Vocês concluindo, sendo aprovados, o trabalho de vocês vai para dentro de uma biblioteca digital. Então seria legal vocês entrarem nessa biblioteca, ver os trabalhos da área de música que já foram defendidos, para ter mais ou menos uma ideia dos temas que estão sendo pesquisados,
de como são os trabalhos, tá? Para já ter mais ou menos uma noção do que vocês vão estar fazendo durante esses 2 anos, tá? Então, a gente fala, a gente tem que fazer uma pesquisa. O que é fazer uma pesquisa, tá? Então, aqui relembrando algumas questões de IPM, né, que vocês já tiveram. O autor, o Gil, vai explicar a pesquisa como um procedimento racional e sistemático, tá? Então, principalmente dentro da pesquisa científica, as etapas do processo são muito demarcadas. Então, a cada processo você vai, vamos assim, delimitando melhor o seu projeto, o seu foco, o seu tema, ampliando a sua revisão, tá? Então, ela não é bem sistemático, e quanto mais, vamos dizer, sistemático esse processo tiver, depois a gente vai ver que dentro dessa sistematização tá a metodologia científica, melhor, vamos dizer, melhor está a sua pesquisa. Não seria bem o jeito de dizer, mas você tem resultados melhores, você vai fazer um melhor trabalho de campo, a sua revisão bibliográfica vai te permitir fazer uma melhor análise, tá? E racional porque todas as etapas, elas são pensadas dentro do rigor científico, dentro da metodologia científica, tá? Então, para que a gente faz pesquisa, né? Então, a pesquisa, se a gente pensar a pesquisa não a pesquisa científica, a gente sempre, eu tenho que pesquisar sobre isso. É sempre porque a gente tem uma curiosidade, porque a gente tem uma inquietação, né? E a pesquisa científica não é muito diferente, né? Ela nasce da necessidade humana, né? Então, por exemplo, tem um exemplo no texto sobre como é que inventaram a máquina de lavar, né? Foi uma necessidade, né? Uma curiosidade, né? Porque, não sei se foi assim, né? Supondo que alguém estava lá olhando as mulheres lavando roupa no rio e olhava as mulheres batendo a roupa na pedra, fazendo um movimento circular dentro da água. Alguém um dia teve uma brilhante e maravilhosa ideia de fazer uma máquina que imitasse esses movimentos, né? Então, se eu pensar na máquina de lavar, a centrifugação, a maneira como a máquina funciona, lembra um pouco de como as mulheres lavavam roupa no rio, né? Só que aí entrou em jogo todos os conhecimentos da física, da mecânica, para produzir uma máquina que fosse capaz de realizar o mesmo tipo de ação, né? A pesquisa científica não é muito diferente, né? Então, ela nasce de uma curiosidade, nasce de alguma coisa que inquieta o pesquisador, né? O pesquisador é um ser inquieto, tá? Mas ela está dentro de um conjunto, um conjunto de conhecimentos, dentro de uma área, dentro de um coletivo de outros pesquisadores. Então, a gente faz pesquisa com os outros pesquisadores, conversando com eles, colocando os nossos dados, os nossos resultados dentro de uma comunidade, dentro de uma área de conhecimento, né? E a ideia da pesquisa científica é que a gente avance esse conhecimento científico que a gente já dispõe. Então, por isso que depois a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão bibliográfica, a importância da revisão bibliográfica no trabalho, que é esse processo do diálogo entre você, a literatura, o que já foi pesquisado, tá? Mas normalmente a gente vai pesquisar alguma coisa que dentro de uma certa área de conhecimento ainda não se tem muita clareza ou falta informações, tá? E como eu estava falando antes desse processo racional e sistemático, essa racionalização, essa sistematização, ela vai estar acontecendo dentro do que a gente chama de metodologia científica, né? Então existem, não sei se a palavra mais adequada seriam fórmulas, mas meios, caminhos já mais ou menos pré-delineados dentro da pesquisa para a gente chegar a um dado resultado, né? Então, para isso já está predisposta a pesquisa quali, a pesquisa quant, dentro da quali uma porção de métodos já assim predeterminados, da quant também, tá? E aqui o que é importante a gente ter como clareza é que a gente fala, a gente está produzindo conhecimento científico, né? O que é o conhecimento científico? Qual a diferença do conhecimento científico para o senso comum? Você saberia me dizer qual a diferença esse senso comum, a diferença do conhecimento científico? O que você acha que seria?
exatamente. Por exemplo, uma crença faria parte do senso comum, né? Então, todo mundo fala que quando os passarinhos voam no céu é porque vai chover, né? Então é um senso comum, né? Mas eu não sei se nenhuma pesquisa comprovou realmente se quando os passarinhos voam rápido pelo céu e meio aturdidos, é realmente porque vai chover, né? Agora que a lei da gravidade é um conhecimento científico, ou seja, tudo vai cair, né? Isso está comprovado, né? Tá? Mas o que pra gente é conhecimento científico na área de educação musical, né? Quando a gente fala da área de humanas, é muito diferente de falar em comprovação, né? É um pouco mais, vamos dizer, é difícil você falar que todos os alunos que, sei lá, vamos dizer, que vêm de um contexto rural vão se comportar dessa forma, ou todo aluno, é muito difícil a gente comprovar as coisas de uma maneira tão fechada dentro das ciências humanas, né? Existem tendências, né? Então a gente vai estudar um pouquinho isso dentro da pesquisa qualitativa, um pouquinho de como é essa comprovação, essa generalização, tá? Até aqui tudo bem? Tá, não tem problema. Carol, você tá escutando bem? Ué, será que a Carol caiu? Carol? Ah, tá. Carol, se você quiser interromper alguma coisa para complementar, fica à vontade, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse semestre, tá, Jéssica? A gente vai fazer um projeto de pesquisa, tá? Faz parte do processo de pesquisa, a gente já vai estar começando o TCC, mas a gente não vai entrar em campo, coletar dados ainda nesse semestre. A gente vai passar pelas seguintes etapas. O que seria o projeto na realidade, né? Você já fez alguma outra faculdade ou essa é a sua primeira? Ah, você já fez um projeto de pesquisa? Já fez algum TCC na outra faculdade? Ah, então tá. Bem, então você já deve saber que o projeto de pesquisa é um roteiro de trabalho, né? E a gente vai passar pelas etapas. A primeira, que é a escolha e delimitação do tema, tá? A gente está organizando que a escolha do tema é livre, você escolhe aquilo que você gostaria de pesquisar. Então já é uma coisa para você ir pensando, tá? O que você gostaria de pesquisar, tá? E o que você quer pesquisar e pensando no problema, ou seja, por que você quer pesquisar isso, quais são suas perguntas com relação a esse tema, né? Que seria a próxima etapa, problemas e questões de pesquisa, né? A partir de toda dessa delimitação, a gente estabelece os objetivos, geral, específico e justificativa. Até aí, mais ou menos, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica inicial também nesse período. Até aí a gente chegou até a semana 9, aí vocês entregam a primeira versão do projeto, tá? A gente segue fazendo uma revisão de literatura, escrevendo um capítulo inicial, uma seção inicial da revisão de literatura, depois uma pré-sessão também de metodologia, e aí nós já estamos na semana 15, vocês entregam a segunda versão do projeto, tá? Tanto na semana 9 como na semana 15, vocês têm um colóquio, ou seja, vocês vão fazer uma espécie de uma pré-defesa. Então, num dia de polo, a gente vai ter um encontro online, como esse, que vai ser no polo, com a tutora, onde vocês vão ter que apresentar o projeto para mim e para a Carol, para a gente discutir, ver o que está fechando, o que não está. E são as 2 avaliações presenciais da disciplina, tá? Que é uma ideia de vocês também já irem se preparando para a defesa, né? Final, tá? O que seria a abordagem quantitativa, tá? É a abordagem que mais está mais presente na nossa área, né? Desculpa, a quantitativa, que não é tão comum na área de educação musical. A gente trabalha muito na abordagem, na qualitativa, né?
A outra faculdade que você fez em que área? Administração. E agora tá fazendo... É. Ah. Bem, então a ideia da quantitativa é de medição, né? Medição dos fenômenos. Para isso ela utiliza muito a estatística, né? Como você falou, os gráficos, muita tabela, os cálculos, né? Para poder fazer as inferências, né? Então ela vai trabalhar normalmente com mais gente, né? Com uma população, com uma amostra maior para poder fazer essas medidas, né? E ela normalmente trabalha com hipóteses muito claras, né? Hipóteses e comprovação das hipóteses, né? Então, por exemplo, uma pesquisa de educação musical que eu trabalhei na quantitativa quando eu fiz o mestrado, que era sobre a motivação dos alunos, né? Então tinha uma hipótese muito clara de que os alunos que faziam música fora da escola se sentiam mais motivados ou davam mais valor à música do que os alunos que faziam essa atividade dentro do contexto escolar. Então a minha ideia era comprovar essa hipótese, né? E comprovei sim, por quê? Comprovei não, por quê? Então é muito claro. Na pesquisa qualitativa, não, você tem perguntas de pesquisa, né? Mas não necessariamente você está mais preocupado com o como, né? E não com o quanto e nem sempre... Bem, e realiza uma análise de causa e efeito, né? Então, por exemplo, tem algumas outras pesquisas na área de educação, de motivação nos Estados Unidos, que querem saber como que a participação em atividades extracurriculares se aumenta ou não o desempenho dos alunos em atividades curriculares. Por exemplo, se o fato do aluno participar em alguma atividade esportiva faz com que o rendimento escolar do aluno na disciplina de português seja melhor. Tá? Então, aí tem uma relação de causa e efeito, né? Então, o processo é um pouco diferente, ele é muito sequencial, né? Então, você não parte para uma outra etapa da pesquisa sem, por exemplo, você não vai para campo sem ter as suas hipóteses muito bem claras, sem ter o desenho de pesquisa bem delimitado, né? Sem ter um instrumento de coleta muito bem já testado, né? Na pesquisa qualitativa, o processo é um pouco mais circular, a gente vai e volta dentro dos processos, dentro dos processos, né? E analisa uma realidade objetiva, né? Então, o envolvimento do pesquisador com o campo é um pouco diferente do que na qualitativa, né? Então, quais são os benefícios dessa abordagem, né? A generalização dos resultados, porque como normalmente você trabalha com populações grandes, você consegue aferir coisas muito pontuais, né? Então, por exemplo, eu estudei uma população de 1.300, uma amostra grande de 1.000 e poucos alunos, 1.300 alunos. Então, eu consegui chegar à comprovação que naquela amostra o comportamento da motivação dos alunos era X, Y, Z, né? Então, ela é muito precisa, você consegue ter uma certa previsão, tá? Acho que isso é claro para você, né? Você já trabalhou com essa... Alguma dúvida aqui nessa abordagem? Não? Tá. Abordagem qualitativa, tá? Por que a gente está estudando as duas abordagens agora, Jéssica? Para a gente... É bem superficial essa visão que a gente está tendo das duas abordagens, mas é para a gente entender um pouquinho. Provavelmente vocês vão fazer uma pesquisa qualitativa, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho dentro de que contexto vocês estão fazendo essa pesquisa, né? Vão começar a delimitar esse projeto e principalmente para depois na leitura dos textos entender em que tipo de abordagem eles são, tá? Então, o quali, quais são as características da abordagem qualitativa, da pesquisa qualitativa, né? Então, explora os fenômenos em profundidade, né? Então, por exemplo, um estudo de caso, você vai estudar aquele professor, né?
Então, às vezes, por exemplo, você vai passar o doutorado inteiro, vamos supor, com um professor. Não importa se tem mais 20 professores de violão naquela região que você está trabalhando. Você quer estudar aquele professor em particular, porque te interessa a profundidade, tá? É basicamente conduzido em ambientes naturais, ou seja, você vai para escolas de música, para projetos sociais, né? Então, não vai para por exemplo, um experimento em que você manipula certas coisas, você se introduz dentro de um contexto e vai olhar como as coisas acontecem ali da forma mais natural possível, com o mínimo de... tem algumas abordagens, alguns métodos que você tem uma intervenção, outros não, né? Os significados são extraídos dos dados, né? Não se fundamenta na estatística, isso, a gente não tem como usar estatística, né? O máximo que a gente pode talvez utilizar são alguns gráficos para tentar delimitar uma população, alguma coisa assim, mas poucas vezes eu vi uma pesquisa quali com gráficos, com tabelas. Tá? Então, como que é o processo, né? Ele está preocupado com esse subjetivo, né? Então, qual o significado, por exemplo, que a aula de música tem para os adolescentes no ensino médio, né? Então, para cada aluno, se você olhar uma turma, para cada aluno vai ter um significado, né? Então, você está preocupado com essa particularidade, o que às vezes está por trás de uma visão talvez até mais superficial daquilo que você está vendo, né? Então, por isso a profundidade, o maior tempo em campo, tá? E não existe não tem uma sequência muito linear, né? Então, a gente começa na revisão bibliográfica, problematiza, daqui a pouco está voltando na revisão de novo, né? Às vezes, no meio da análise, a gente se dá conta de que a gente precisa voltar na revisão e ampliar a revisão, porque os dados levam a gente para um outro lado. Então, é muito mais flexível essa estrutura da pesquisa, né? E o que a gente tem como benefícios ou como resultados, né? Essa profundidade de significados, né? Então, a gente vai tendo uma compreensão muito mais profunda dos locais, das pessoas, tá? Mas, por outro lado, a gente não pode fazer um tipo de generalização, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer, se eu estudo uma escola no interior de São Paulo, que todas as escolas no interior de São Paulo vão ser daquela forma, né? Eu só olhei uma. Então, os meus resultados se referem àquele contexto, àquele tempo e aquelas pessoas que estavam ali, né? Mas ela tem uma riqueza interpretativa muito grande e tem um poder de contextualizar o fenômeno de uma forma muito diferente que a quantitativa talvez não te permita tanto. Tá? Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Bem, o que vocês vão ter que produzir no final desse período de um ano, tá? O formato da UNB na licenciatura à distância não é uma monografia, e sim um artigo, tá? Qual a diferença de artigo para monografia? A monografia é mais extensa, de 40 a 60 páginas mais ou menos. O artigo fica entre 15 e 35 páginas, tá? Que seriam de 10 a 40 laudas, tá? Então, e a estrutura dele é um pouquinho também diferente da monografia. A estrutura geral que a gente tem, na verdade qualquer trabalho vai ter, é introdução, desenvolvimento, considerações finais, tá? A introdução, a gente apresenta o tema, o problema, as questões de pesquisa, os objetivos, a justificativa. No desenvolvimento, revisão bibliográfica, metodologia, análise de dados, e a gente faz as considerações finais, tá? A introdução normalmente é um item mais curto do trabalho, né? Então,
a tendência que ela tenha de 2 a 3 páginas, né? Onde você apresenta o assunto que você discutiu, que você pesquisou, né? Apresenta o problema, as questões de pesquisa, e é muito recorrente na nossa área, você vai começar a perceber quando você lê, que a gente usa muito a primeira pessoa. A gente escreve sempre dizendo a minha pesquisa, minhas conclusões, tá? Então, na introdução é muito comum para contextualizar o problema, as questões de pesquisa, os pesquisadores contarem um pouco da sua experiência profissional, um pouco até às vezes da própria história de vida, né? Para explicar por que chegaram a tal tema, tá? Porque a prática profissional normalmente está muito imbricada com a pesquisa, tá? Então, eu deixei um trabalho para vocês lerem, que é o trabalho do Bruno Vilela, lá de Patinga, do semestre passado, né? Por exemplo, ele começa contando, o tema dele são os materiais didáticos, né? Ele começa contando como que ele se relacionava com os materiais didáticos para o ensino do violão quando aluno, depois quando professor. Então ele vai contando um pouco dessa história para chegar no problema dele, que é que ele sente uma carência de materiais didáticos na área do ensino do violão, né? E a partir disso ele faz algumas perguntas, né? Então, como que esse professor utiliza esse material, né? Como que ele seleciona o material, né? Quais os materiais que ele tem para ensino coletivo, individual? Enfim, aí ele tem as perguntas dele, de pesquisa, e através dessas perguntas ele chega no objetivo geral dele, né? Então, a gente tem 2 tipos de objetivos dentro da pesquisa, o geral e os específicos. O geral normalmente é 1, e os específicos podem se desdobrar aí de 3 a 4 objetivos, né? Não tem um número pré-determinado, né? Mas o objetivo geral é aquele é o que você quer pesquisar, né? É o fio condutor da pesquisa, né? E os específicos são desdobramentos, um detalhamento do geral, né? E dentro dessa introdução também, você vai apresentar ao leitor a justificativa do seu trabalho, né? Então, o que você espera obter com os resultados desse trabalho? O que eles podem, os possíveis, dentro do projeto você vai falar, os possíveis resultados podem contribuir, né? Qual é a relevância dentro disso, dentro da área de conhecimento que você se coloca, né? Então, a introdução também tem o objetivo de apresentar o trabalho para o leitor, né? Dentro desses tópicos que a gente trouxe, né? Para o leitor e preparado para o desenvolvimento, né? Ou seja, para a revisão que você vai apresentar, para a análise que você vai fazer, né? Então, é o que o próprio nome já diz, ele introduz o leitor ao trabalho, né? Então, o que seria o desenvolvimento? Primeira parte de revisão bibliográfica, né? Dentro da UNB, às vezes alguns trabalhos vocês vão ver que a gente tem revisão bibliográfica e referencial teórico. A gente usa aqui o termo só revisão bibliográfica. Eu já explico por quê. A revisão bibliográfica é tudo que você leu e acredita no projeto, primeiro, que você vai utilizar futuramente na sua análise, né? E também aquilo que contextualiza o seu tema, né? O que já foi pesquisado dentro da sua área, né? Então, no projeto, a gente tem uma revisão bibliográfica inicial, tá? Provavelmente isso vai ser ampliado, modificado no segundo semestre, mas já é um primeiro contato que vocês tiveram com a literatura, né? Quando vier no TCC, ele vem, vamos dizer, no formato completo, né? Aí, com todos os trabalhos que fazem parte da sua revisão, né? Mas a ideia da revisão é contextualizar o leitor numa área de conhecimento, né? Então, por exemplo, quando eu falo do trabalho do Bruno, o que você já pesquisou sobre métodos de ensino métodos de ensino de música no Brasil? Quais são os trabalhos que existem? E os métodos de ensino de violão, quais são? Quais são os resultados dessas pesquisas? Quais são as conclusões que a gente pode ter, né? Existem lacunas nessa área, né? O que faltaria ser pesquisado? Então, ele é descritivo e analítico também, né? Então,
Por que a gente não tem referencial teórico, né? Em geral? Porque o referencial teórico normalmente é uma teoria, um grupo de conceitos que você destaca, que você tem para analisar os seus dados, né? Então, por exemplo, eu tinha uma teoria de motivação muito específica para poder olhar os meus dados, né? Mas isso já entra num grau de profundidade que o TCC não nos permite, até por causa do tempo, né? Então, o que a gente faz no TCC é pegar os resultados do nosso trabalho e conversar com as outras pesquisas, né? Não dá pra gente ir muito a fundo, pra gente ter uma teoria ou um conjunto de conceitos para fazer uma análise tão mais profunda, né? Isso provavelmente caberia dentro de um TCC que tivesse muito mais tempo para ser realizado, ou aí já para um trabalho de mestrado, né? Aí a gente vai para metodologia dentro do desenvolvimento, metodologia que você demonstra para o leitor como que você fez o trabalho, se a sua abordagem é qualitativa, se é quantitativa, tipo de técnica de coleta que você teve, se foi uma entrevista, se foi observação, como que você construiu, qual é o seu instrumento de coleta, né? Explicar a construção desse instrumento, como que foi feita a coleta, em que período de tempo, com quais pessoas, com quais procedimentos éticos, né? Como você construiu a análise. Isso é uma seção, e depois você tem mais uma seção que seria a própria análise dos dados, né? Onde você vai destacar alguns pontos dentro dos dados que você coletou e vai fazer algumas inferências baseado na literatura e baseado nos dados no seu trabalho, né? Então, normalmente é organizado por partes menores, que a gente chama, dentro do processo de categorização, como se você organizasse subtemas do seu tema, né? A partir dos seus dados, né? E a última parte, que seria as considerações finais, onde o pesquisador faz o fechamento, aponta as principais conclusões do trabalho, se a metodologia foi adequada ou não, sugestões para novas pesquisas, enfim, também é uma parte do trabalho mais ou menos curta, né? Quanto a essa estrutura, você tem dúvidas, Jéssica? Tá, porque um pouco dessa estrutura é que vocês vão ter que analisar agora no trabalho da semana 3. Vocês vão ter que pegar um TCC de um aluno do semestre passado e tentar localizar qual é a introdução, onde está o tema do trabalho, onde está o problema, as questões de pesquisa, desenvolvimento, onde está o desenvolvimento, onde está a revisão, o que ele tratou na revisão, tá? Então, para a gente fazer uma análise do produto final, para a gente ter em mente o que a gente vai fazer. O último ponto seria a ABNT, que eu montei um videozinho ontem explicando o material que a gente tem da disciplina. Acho que a ABNT é uma coisa que vocês têm que assistir o vídeo, baixar os materiais da disciplina, ler. Ela não tem muito mistério. Já deve ter utilizado também no seu trabalho, já deve ter um pouco de familiaridade, né? Sim? Bem, os pontos são esses, Jéssica. Eu fui falando bem rapidinho. Quero saber suas dúvidas, se tem dúvidas ou não. Sim. Você já abriu a disciplina, se inteirou dos materiais,